Olá, meus queridos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. Ficamos fora do ar por um tempinho, por motivo de força maior, mas pedimos perdão, mas estamos aqui de volta e reiniciando uma série de estudo da palavra do Senhor. Aqueles que nos acompanham, obrigada por vocês nos acompanharem e nos perdoe, tá? Nos perdoe. E até nos pararam, né? Me pararam na rua, me perguntaram, se eu via parado. Não, é porque são tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que realmente não sobrou-me tempo para dar continuidade, mas arranjamos um espacinho e estamos nós aqui de volta para estudar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar um instante de oração para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso entendimento e para nos dar uma melhor clareza da sua palavra. E sempre, amados, que quando nós formos ler a palavra do Senhor ou pedir algum discernimento, não estiver entendendo o que estamos lendo da palavra do Senhor, é muito bom, antes de iniciarmos a leitura, pedirmos ao Senhor Espírito Santo para que vá adiante e abra os caminhos obscuros, exclusos aí que nossa mente não está conseguindo entender, pedindo esclarecimento da palavra, e Ele vos dará. Amém? Vamos orar então. Bendito Deus, Pai querido, Deus Santo, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada por o Senhor nos permitir estarmos aqui novamente. Repreenda, Pai querido, todo o mal. Vamos fazer menção da sua palavra. Senhor Espírito Santo, nos dê entendimento, fale conosco profundamente. Aos ouvintes que estão ao alcance deste vídeo, o Senhor possa falar profundamente nos seus corações e que não venha ter dúvida, ó Pai querido, e que o Senhor venha dar o entendimento da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos? Amém. Vamos falar, amada igreja, vamos falar abordar um assunto bastante importante em nossas vidas. Vamos falar um pouco do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma pincelada lá no meio do livro de Atos dos Apóstolos, que todos sabem, né, que o Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Vem falando vem falando no início da história da igreja, como se formou, os apóstolos foram chamados e fizeram ali a sua obra e fizeram coisas grandiosas, deixaram legado e para que viesse nos fortalecer na nossa caminhada também. Amém? E o título do nosso estudo, lembrando, meus amados, que será uma série de estudo, tá bom? Será uma série de estudo, terá um estudo 1, estudo 2, então se você não conseguir acompanhar este vídeo, nós vamos fazer um outro vídeo, até terminar, aleluia, esse estudo maravilhoso, porque Deus, Ele tem bradado maravilhosamente nesse estudo, tá bom? E antes de iniciar, eu também quero dar a resposta do último vídeo em que eu perguntei o que a Thalia fez. Eu acredito que meus irmãos tiveram vergonha de perguntar, mas eu vou aqui responder. A Thalia, ela, para tomar o reino, ela matou a casa do seu filho, tá? Está lá no vídeo, Acasias. Ela matou os seus netos, tá? Restando apenas um que foi salvo pelo sacerdote. E depois, mais tarde, esse menino ele veio matar Zacarias, o filho do sacerdote. Então, não vamos entrar nesse assunto. Quando tivermos mais tempo, se vocês quiserem saber, a gente volta, a gente estuda, tá bom? Mas só dando a resposta. A Thalia, ela matou a casa do seu filho, ou seja, os seus netos, para que não reinasse e ela reinasse no lugar deles. Amém? Glória a Deus. Então tá, vamos lá voltar. E o título desse nosso estudo é
as testemunhas do Senhor, tá bom? As testemunhas do Senhor. Vocês sabem o que é testemunha? Vocês sabem? Né? Vamos lá? Testemunhas, as testemunhas do Senhor. Olha, eu amo de paixão estudar Atos dos Apóstolos. A gente vê a luta do surgimento da igreja, a luta dos apóstolos para manter o evangelho firme, o evangelho vivo. Eles deram as suas vidas ali para que eu e você hoje tivéssemos acesso a esta palavra. Então, quando o Senhor ele chama a mim e a ti, ele não chama eu e você para ficarmos de brincadeira, não, porque quando ele chamou os seus apóstolos não ficaram de brincadeiras, muito pelo contrário, eles doaram a sua vida para que eu e você tivéssemos hoje acesso a esta palavra. Se você não sabe, esta palavra aqui quase foi extinta no período ali da igreja romana, quando houve ali o período da Inquisição, em que caçaram os apóstolos, caçaram outros que vieram depois dos apóstolos. Irmãos, houve uma grande batalha, homens e mulheres queimados vivos, escalpelados, tirando o seu couro cabeludo, tirando a sua pele. Outros foram lançados em... como se fala, aquelas panelas, aqueles caldeirão de azeite fervente, mas o Senhor sempre preservando a sua vida, assim também como foi perseguido, né? O original, o fundador do protestantismo, tá? O monge Martim Lutero. Hoje nós somos chamados cristão protestante por causa dele, somos protestantes, protestamos contra as atrocidades que vinham fazendo contra a palavra de Deus. Não tínhamos, quer dizer, na época as pessoas não tinham acesso a esta palavra como eu e vocês temos hoje, e havia também naquela época as indulgências à igreja. Era pedidos que a pessoa tinha que pagar, tá? Pagar para ter no lugar o céu, ou seja, os pobres ficavam cada vez mais pobres porque eles pensavam que a sua alma já estava perdida, já estava indo para o inferno, e as pessoas que morriam, que não tinham o direito de entrar nas igrejas, quando morriam, eles eram cobrados, aqueles pobres, uma quantia em dinheiro para que as suas almas viessem sair do purgatório, para que viesse chegar aos céus. Então são pequenas coisas que, se no período desse estudo, eu vou dar uma pinceladinha para vocês, para que nós venhamos ficar ciente de algumas coisas que aconteceu outrora, lá atrás, para que a palavra do Senhor se mantivesse firme. E mesmo, amada igreja, não adianta o inimigo das nossas almas perseguir-nos, porque quanto mais ele matou muito cristão, jogando nas arenas lá em Roma para guerrear contra o leão, e quanto mais matava cristão e nascia cristão e arrastava cristão ao cavalo pela rua fora, arrancando seu couro, matavam e crescia, surgia mais cristão, decapitava cristão e nascia mais cristão, e hoje somos muito espalhado pela face deste grande mundo, aleluia, e Deus sempre confirmando a sua palavra, mas ficamos cientes que esse dia vai acabar, vai chegar o grande dia do Senhor, em que, amada igreja, o Senhor vai nos tomar, e aqueles que ficarem sofrerá os danos terríveis da justiça de Deus. Então fica ligado aí, porque já estão clamando lá, quando vai chegar esse fim, quando? E tá lá, e a gente também tá aqui, meu Deus, chega logo, né? Então vamos começar a orar, para que o Senhor, ele venha fazer conosco, nos usar
profundamente para a sua grande e maravilhosa obra redentora, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos começar já, sem mais demora, aqui o nosso estudo, que se encontra no livro de Isaías. Livro de Isaías, começa ali pelo livro de Isaías, tá? Capítulo 43, versículo 10. Somente esse versículo 10, amém? Eu aguardo vocês procurar aí na sua Bíblia, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Amém? À vontade. Glória a Deus, vamos lá? Diz assim, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Aleluia. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais. Entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vós sois as minhas testemunhas e o meu servo. Aqui Deus está falando claramente para o povo de Israel que eles são as suas testemunhas. E o meu servo, ele está falando também futuramente o Senhor Jesus, o servo do Senhor, que eles viriam também, e de Jesus viria, ele traria este evangelho, e o povo de Israel, ele foi formado, ele foi construído, e eles foram ordenados por Deus para dar esse grande testemunho deste Deus vivo, porque viviam num lugar, em nações, rodeadas de nações politeístas. Politeísta são nações que têm vários deuses. E o povo de Israel tinha que ser uma nação monoteísta. Monoteísta são nações que têm um Deus. E somos nós, cristãos, um povo monoteísta. Um povo em que adora o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Amém? Mas o Senhor chamando ali o povo de Israel, eles vieram até que, coitados, eu até acredito, amada igreja, que um povo que vive mais de 400 anos dentro de uma nação pagã, que foi o Egito, e que adorava vários deuses, deuses da mosca, deuses, e tinha gato, quer dizer, tinha deuses, vários deuses ali, eles absorveram aquela cultura para eles. Eles não tinham mais identidade como povo, eles conheciam porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele falava para que o pai conversasse com seus filhos e começasse a falar as grandezas. Eu acredito que quando Jacó ele desceu para o Egito, quando o José, já não estudamos, mas vamos estudar, quando José era o segundo governador ali do Egito, ele chamou o seu povo para lá, o seu pai junto com o seu povo, porque na época houve uma grande fome. Então o Senhor, ele tratou com José, ele preparou José, ele instruiu José, amadureceu José, para que José chegasse naquele posto de segundo de Faraó, para cuidar da sua família, para ela não ser extinta, porque o Senhor, ele já havia dito que o seu remanescente, ou seja, o Senhor Jesus, ele viria daquele povo. Então Deus guardava e guarda até hoje, fica certo disso, que o Senhor guarda até hoje a nação de Israel. Tá? Hoje ele está tratando com a igreja, mas vai chegar o tempo em que ele vai tratar com a sua esposa. Hoje Deus, ele está tratando com a sua noiva, o Senhor Jesus está tratando com a sua noiva, mas chegará o tempo em que Deus tratará com a sua esposa, ou seja, Israel. Amém? Então o Senhor ali preparando José para que viesse guardar o seu povo ali pertinho, para não padecer necessidade. E diz a palavra de Deus, que eu vou botar aqui em cima, tá bom? Diz a palavra de Deus que
José, ao trazer o seu povo para o Egito, veio uma caravana mais ou menos de 70 pessoas junto com seu pai, tá? 70 pessoas. Então, José estrategicamente falou para os povos, quando chegar lá, Faraó perguntar, vocês falam que são pastores, porque o povo do Egito abomina pastores, não gostam de pastores. Então ele falou, olha, somos pastores. Faraó perguntou, ele falou, somos pastores. Então vai viver lá na terra de Gozen, alguma coisa assim. E depois também eu boto no link direitinho o nome. E eles ali ficaram de 70 pessoas, mais ou menos 70 pessoas, algumas traduções falam 70, outras 72, então vamos basear em mais ou menos 70 pessoas, tá bom? E depois de 400 anos, mais de 400 anos depois, quando foram libertos por Moisés, saiu mais de 600.000 pessoas. É Deus cuidando, né? E Deus chamou esse povo já estava com características diferentes, com cultura diferente, com linguajar diferente, com caráter diferente. E Deus chama esse povo, e esse povo também querendo sair do meio da escravidão, eles até que saíram, mas ele não tinha um conhecimento de Deus, ele não tinha aquela experiência com Deus. O Senhor teve que tratar com Moisés, para depois Moisés tratar com o povo. Então, no meio da travessia daquele povo, aí sim, a travessia do deserto até a terra prometida, Deus ele foi se fazendo conhecer aquele povo. Tanto que no meio do caminho, eles sempre falavam, murmuravam com Moisés. Deus ali, ele estava tratando com o seu povo, conhecendo o seu povo, querendo que o povo se achegasse mais a ele. E o Deus ali no meio do deserto ensinou o povo tática de guerra, e o Senhor vinha e extirpava, separava, guerreava a favor do seu povo, porque era povo de colonos, gente. Era povos de agricultores, e sua única arma era enxadas, era foices, e vinha nações poderosas a guerrear contra Israel, e Israel nem tática de guerra tinha, e o Senhor foi e guerreava pelo aquele povo. E quando chegou ali na terra prometida, Deus falando para aquele povo, olha, agora vocês serão exemplos para as nações que estão entre vocês. Quando vocês entrarem ali na terra prometida, vocês venham expulsar aquelas nações, para que vocês não venham se contaminar com cultura, os rituais daquela nação, tá? E Israel tentou, mas não conseguiu expulsar aquele povo. Bom, já é outra coisa, tá bom? E nós também, se tivermos oportunidade, nós vamos estudar isso também. Então Deus deu as suas leis, deu os seus estatutos, deu os seus mandamentos, e aquele povo, o Israel, ele estava sendo preparado para ele ser uma nação exemplar no meio daqueles povos que não conheciam a Deus, mas sendo que eles também falharam, né? E séculos mais tarde, e bem mais tarde, o Senhor levanta quem? O Senhor levanta a igreja, o Senhor levanta os apóstolos, prepara os apóstolos, amadurece os apóstolos, para que eles venham também levantar a igreja. E, amada igreja, pasmem, tá? Foi um momento de luta, foi um momento de guerra, foi um momento de sofrimento. Houve pessoas que até chegaram a pensar que o evangelho ia se extinguir, chegou até ali no fiapinho ali, mas Deus novamente renasceu, fez renascer, fez reacender a sua palavra. Aí remetemos nós para quando Abacuque, ele falou, Senhor,
aviva a sua obra no meio dos anos. E sempre o Senhor está renovando a sua palavra, quando ela vai ficando extinta, quando ela vai ficando pequena, escassa, não tendo lugar, está sendo ali esmagada pela sabedoria humana, esmagada pela vontade humana, pela vontade de lideranças e poderes. O Senhor levanta sempre homens e mulheres para novamente reacender essa chama que se chama a palavra de Deus. E hoje, amada igreja, nós somos livres. Nós aqui, em alguns países, não é tão simples assim pregar a palavra do Senhor. Há países que a palavra não pode entrar. E se chegarem e pegarem alguém com esta palavra aqui, eles são condenados à morte. Veja bem como você, até aí, Deus tem enriquecido você em glória e poder. Porque há pessoas que não podem nem pronunciar a palavra Bíblia. E nós hoje aqui no Brasil, que é um país laico, ou seja, um país que não tem religião certa. Cada um segue a sua religião, tá bom? É um país laico. Tá? Então, somos livres para falar da palavra do Senhor, para manifestar a nossa devoção, o nosso amor ao Senhor, mas muitos, por não ser perseguidos mais, deixa isso um pouco de lado, estão esquecendo o real objetivo da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que esta palavra foi feita para libertar, salvar e curar os cativos e oprimidos em prisões. Amém? Glória a Deus. E assim foi o ministério do povo de Israel. Eles foram os primeiros a ser chamados para levar esta palavra e, na sua totalidade, falharam. E Deus levanta homens e levanta as mulheres para formar hoje a sua igreja, para que venha fazer essa grande e maravilhosa obra chamado Evangelho. Testemunha do Senhor, vamos lá. A testemunha do Senhor são são pessoas, tá, que assistem certos fatos para torná-los autênticos e legítimos, indo de dois em dois, assim diz a palavra, a testemunhar da obra de Cristo. No grego, testemunha significa Marte, tá bom? Marte. Marte é o primeiro a morrer. E isso também nos leva ali, quando Estevão, ele ali cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, falando poderosamente, quando o Senhor ali tirou o povo lá de Israel da escravidão do Egito, aleluia, e transportou-os para a sua cidade que manava leite e mel, e estava ali também ouvindo o jovem Saulo, que ao ouvir aquilo, incitou o povo que apedrejassem Estevão, né? E apedrejando Estevão, as vestes de Estevão caiu aos pés de Paulo. Coisa maravilhosa, né? E ali Paulo propôs no coração seguir o povo de Deus. Mas, amada igreja, antes da gente entrar nesse processo aí, vamos conhecer quem foram os apóstolos. Vocês sabem o nome dos 12 apóstolos? Vamos lá conhecer quem foram os 12 apóstolos? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos ali abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos conhecer os 12 apóstolos a qual o Senhor separou para levar a sua palavra, para ser o pilar. Amém? E lembramos também, igreja, que foram os 70, dos 70 o Senhor separou 12, dos 12 o Senhor separou
3, dos 3 o Senhor separou um, tá? Ué, mas o que é isso, irmã? O Senhor conversando com os 70, daqueles 70, ele chamou os 12, que são os 12 apóstolos. De dentro dos 12 apóstolos, o Senhor separou os mais achegados, que foram 3, né? Que foi Tiago, João e Pedro. E isso foi para uma finalidade, tá? O Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele escolhe uma multidão, da multidão ele tira um grupo, de um grupo ele tira outro grupo, do outro grupo ele tira o grupo. Porque ele tem finalidade, tá? Finalidade. O Senhor, daqueles 70, o Senhor tirou 12. E 12, se nós formos estudar ali em Apocalipse, eles são os pilares, eles fundaram a igreja, tá? Eles foram os pilares da igreja, tá? Peça fundamental da igreja. E desses 12, o Senhor separou 3. Eu dei uma enrolada aqui. Foi Tiago, Pedro e João, tá? E nós vamos ver depois a importância desses 3, porque a separação e a importância desses 3. E desses 3, só restou um, que foi João, foi o último a morrer. Todos morreram martirizados, tá? Martirizado é morrer por uma causa. Todos morreram martirizados. Não que João não tenha morrido por uma causa. Ele morreu de morte natural. João foi o único dos 12 que morreu de morte natural. Porque Deus, ele tinha um projeto, um plano com João. João escreveu os últimos acontecimentos que acontecerá daqui de tarde, amanhã de manhã, ou daqui a meia hora, não sei. Vai acontecer os últimos acontecimentos futuros. Então o Senhor precisava de João vivo. E ele teve essa visão lá na ilha de Patmos. Às vezes a gente fica entristecido em casa, a gente fica triste em casa, né? É como se fala, triste em casa. A gente vira tristão em casa, porque está passando por luta, por dificuldade, por isso, por aquilo, e não vê a grandiosidade que Deus está fazendo. João sofrendo ali na ilha de Patmos, tá? E o Senhor revelou coisas grandes e profundas para ele, tá? Fica ligado nisso aí. E Deus é assim que ele faz, tá bom? Vamos aqui, e já abriu a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 por diante. Diz assim a palavra do Senhor: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, tá? O Senhor não chama enxerido, não. Não é enxerido que entra para a presença do Senhor, não. O Senhor que chama, tá bom? E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, tá? E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônio. Pasmem, vocês têm esse poder. Ah, mas irmã Val, não é só os apóstolos lá? Não, você tem esse poder. Isso aí é dom de cura, você tem esse poder. Se você quer, ora a Deus e Deus te dará. Mas cuidado, que quando a gente pede algo ao Senhor, nós temos que trabalhar naquilo que nós pedimos, para que não venhamos ser taxados por Deus como servo relapso, servo relaxado, porque nós vamos cair na sua palavra que diz: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vou botar o versículo aqui para você ficar bem ciente, tá bom? E ele chamou Simão, a quem pôs o nome de Pedro, tá? O nome não é Pedro, é Simão. Jesus trocou o nome dele para Pedro, tá? E chamou Tiago, filho de Zebedeu, e João, filho de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Coisa maravilhosa, né? Tiago e João, tá? Tiago e João. João, esse lá que ficou preso lá na ilha de Patmos, tá?
e André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e também Judas, tá, Iscariote, que o traiu, tá? Esses foram os 12 que Deus chamou, tá? E nós vamos ver ali, quando a gente entra ali no começo de Atos dos Apóstolos, que quando Judas traiu a Jesus, ele ficou com remorso, ele foi e se matou, tá bom? Ele se matou, se enforcou, se matou, e os apóstolos em reunião escolheram outro para ficar ali no lugar de Judas, mas tinha que ser um que viram o Senhor, tá? Um que viram o Senhor, um que caminhou com o Senhor, observou o Senhor, e foram lançados à sorte e caiu em Matatias. Vamos lá, Matias ou Matatias? Vamos lá, vamos tirar essa dúvida aí. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá, se é Matias ou Matatias? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver aqui. Receber o Espírito Santo. Vamos ver. Matias. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Tá bom? Se você puder dar uma circulada aí. Esse aí substituiu a Judas, Matias, tá? Matias. Está escrito assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, muita gente, né? E disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitou-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Olha que triste, né? Porque o livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu biscopado. É necessário, pois, que os varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Olha, e apresentaram 2. Foi José, chamado Barsabás, não confunda com Barrabás, é Barsabás, tá? Que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, tá? Houve 2. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todo, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome nesse ministério e apostolado que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Tá bom? Então, Matias, ele foi escolhido para o lugar de Judas, tá? Nós vamos ver aqui no livro de Salmos. Vamos ali ver. Pedro, ele mencionou o livro de Salmos, então vamos ver se verdadeiramente está escrito ali no livro de Salmos. Você sabe qual é o Salmos?
Vamos abrir então no livro de Salmos, capítulo 69. Salmo 69, versículo 25, que diz assim: Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois persegue a quem afligistes e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade deles, e não entre na sua justiça. Seja riscado do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Está vendo a necessidade que a gente tem de observar bem claramente a palavra do Senhor para que nós não venhamos brincar, porque aqueles que entram no quartel de Jesus e escandaliza, ficará como Judas. Judas foi, aqui a palavra do Senhor diz que fique o seu nome riscado do livro da vida, tá? Então vamos ficar bastante esperto, tá legal? Então vamos, se o Senhor colocou nas tuas mãos o ministério, você cuide perfeitamente desse ministério, você tenha amor pelo que o Senhor já tem colocado no seu coração, tá bom? E que você venha ser uma pessoa de valor, uma pessoa ali, ó, cheio da graça e do Espírito de Deus. E no próximo vídeo, vamos estudar, vamos ver algumas pessoas que foram chamadas por Deus para esse ministério. Vamos também ver as características de uma boa testemunha, aquele que vai levar, você é uma testemunha, você leva a palavra do Senhor, você está levando o reino do céu, você é representante de Cristo aqui na terra, então você tem que ter uma boa conduta, você tem que ter uma boa aparência, para que quando você olharem para você, ver verdadeiramente Jesus Cristo brilhando em ti. A gente pensa assim, que nós somos representantes de uma grande empresa, e o reino dos céus não deixa de ser uma empresa, é uma empresa que a cada dia arrebata almas do império das trevas. Então você é responsável por isso, e na próxima aula vamos saber quais foram as pessoas. Algumas pessoas foram chamadas por Deus, as características da testemunha, e também, se der tempo, vamos também saber como éramos chamados antes de sermos chamados de crentes. Amém? Então, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando e guardando você, em nome do Senhor Jesus. E já estou preparando o nosso próximo vídeo com estudo, e espero ver-te futuramente no próximo vídeo. Que Deus abençoe e guarde, levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.